Olá a todos, hoje nós vamos conversar sobre quando devemos realizar a primeira cobertura das nossas marrãs, das nossas leitoas de reposição que serão encaminhadas à reprodução. Então a idade das leitoas à puberdade é de aproximadamente 5 a 6 meses. Isso é influenciado principalmente pelo peso e vários outros fatores que têm correlação com o peso. Sendo eles condição corporal, onde o principal item que a gente analisa aqui é a espessura de toucinho, que devemos atentar para uma espessura mínima para essa porca sofrer menos durante as lactações. O genótipo sofre grande influência sobre essa idade à puberdade, sendo que ele vai ser diferente em cada linhagem e também em cada cruzamento, então você deve estar atento aos manuais da linhagem que você está trabalhando para você fazer a condução, principalmente da nutrição dessa marrã, sendo que há influência também do cruzamento. Marrãs oriundas dos cruzamentos de animais brancos com pintados, por exemplo, eles entram à puberdade um pouco mais cedo do que os genótipos de linhagem totalmente branca. O manejo adotado na granja em relação principalmente à nutrição, mas também o manejo ambiental do ponto de vista geral, o conforto e o bem-estar que esse animal recebe durante a vida dele. Exemplo, um animal com uma leitoa que tem acesso a piquete entra mais cedo à puberdade do que o animal que é confinado. E, como a gente está falando, tudo relacionado ao peso, o animal que tem uma nutrição melhor vai ganhar peso mais rápido e vai entrar mais cedo à puberdade. E a ocorrência de doenças, que podem impactar negativamente no ganho de peso e, consequentemente, na entrada à puberdade. Esse gráfico é justamente para mostrar para vocês que quanto maior o ganho de peso, então aqui embaixo na linha X nós temos o ganho de peso, e vocês observam que quanto maior esse ganho de peso, mais cedo essas fêmeas entram à puberdade. Isso é um pouco preocupante, porque essa genética atual, ela tem ainda um melhor ganho de peso, ainda se a gente comparar com essa genética aqui, que são trabalhos de 91 e de 98. Então, essas porcas estão entrando à puberdade ainda mais jovens. E eu vou fazer aqui uma comparação um pouco grosseira, mas, por exemplo, hoje a gente vê meninas de 12, 13 anos que são maiores que as mães. No entanto, isso não quer dizer que elas estão aptas a reproduzir. A mesma coisa eu quero que vocês fiquem atentos a essas marrãs aqui. Elas podem ter tido um crescimento corporal muito elevado, mas não quer dizer que elas estejam aptas a entrarem ainda na vida reprodutiva. Além de que, nessas marrãs que a gente vai encaminhar a reprodução, a gente não deve buscar o crescimento máximo, tendo em vista que, apesar dela ter essa maior capacidade genética de ganho de peso, nós devemos aguardar o desenvolvimento ósseo para evitar problemas do aparelho locomotor e, principalmente, problemas relacionados ao casco. O animal cresce muito rápido, mas se a gente for observar a estrutura de casco dele, é o mesmo do animal de 20, 30 anos atrás. Então, nós não devemos acelerar esse animal que vai para ser encaminhado à reprodução, não deve ter um crescimento similar ao animal que vai ser encaminhado para abate. Nós devemos segurar um pouco isso. Esse crescimento de 20 a 80 quilos, ele deve ser levemente controlado, sendo que alguns autores recomendam que ele deva ficar próximo entre 650 e 720 gramas por dia, e alguns manuais de linhagem são até um pouco mais rígidos, sugerindo que ele não deve ultrapassar entre 630 e 660 gramas por dia. Por isso que eu digo que vocês devem estar alinhados com o manual da linhagem que vocês estão trabalhando. Estar atento à recomendação da genética que vocês estão trabalhando. Independente do manual e da linhagem, é interessante que aproximadamente 15 dias antes da cobertura seja feita uma alimentação à vontade e um pouco melhorada também do ponto de vista nutricional. É o chamado flushing. Esse flushing vai melhorar o número de embriões e, consequentemente, vai influenciar no número de leitões nascidos. Aqui é para ilustrar para vocês que se a gente utilizar a ração adequada para crescimento e terminação nessa matriz, quando a gente atingir menos do que
5 meses, com 147 dias, esse animal já está com um peso aproximado de 102 quilos e com a média de ganho de peso de quase 1 quilo por dia. Então, nós não podemos fazer o mesmo tratamento que a gente faz nas nossas fêmeas de abate, nas fêmeas que a gente vai encaminhar à reprodução. Nós devemos ter um pouco de controle na alimentação desses animais. Mas quanto é esse controle? Quando a gente adquire animais já pré-púberes, no ponto de você já estar fazendo ali o manejo pré-acasalamento, é mais fácil, porque esse controle foi feito pela genética que você adquiriu, pela marca que desenvolveu essa leitoa. No entanto, para você fazer isso na granja é um pouco mais complicado. Você deve ter uma ração específica e deve ter também, atenção, uma certa restrição alimentar, que não deve ser muito severa, pois a restrição alimentar nas fêmeas vai promover um bloqueio hormonal que vai impedir que ela adentre na puberdade. Então, esses autores aqui recomendam que essa restrição seja qualitativa e ou quantitativa, mas que não deva ultrapassar 5 a 6% da dieta das fêmeas que estariam sendo encaminhadas para crescimento. E deve-se atentar também à proporção de lisina, cálcio e fósforo, principalmente esses nutrientes aqui, mas também todos os nutrientes de maneira geral da alimentação dessa fêmea. Tendo realizado um bom manejo nutricional dessa fêmea que vai ser encaminhada à reprodução, nós devemos atentar agora qual vai ser o peso mínimo para colocar essa fêmea na primeira cobertura. Isso não há um consenso, como eu falei para vocês, há muitos fatores envolvidos, mas a gente pode pegar alguns trabalhos para nos auxiliar. Nesse trabalho aqui, que utilizou 3 ciclos de avaliação da matriz, observou-se que, se você esperar um pouquinho mais, entre 135 e 148 kg, você tem uma média de leitões nascidos superior àqueles que fizeram um primeiro acasalamento com menos do que 135 kg. No entanto, também não adianta esperar demais. Vocês veem aqui, se ele esperou 148, 159, 170 kg, não houve essa melhora também significativa em relação ao segundo tratamento aqui. A gente pode concluir que devemos concentrar os acasalamentos nessa faixa de peso aqui. Nessa outra figura aqui, um trabalho de 93, foi realizada a cobertura com 120 kg aproximadamente e com 135 kg aproximadamente. E o que nós podemos observar aqui nesses dois tratamentos? Primeiro, que as porcas acasaladas mais cedo, com 120 kg apenas, apresentaram uma maior perda de peso durante a lactação. Então esse animal aqui tinha a demanda dele de crescimento, ela é uma porca menor, mais jovem, e tinha também a demanda da lactação, e ela sofreu muito mais durante a lactação do que a fêmea que estava um pouco mais, do que a porca que estava com a condição corporal um pouco melhor. Então esse é o primeiro aspecto que nós observamos aqui. O segundo aspecto é que nós podemos destacar é que nós tivemos um acréscimo de pouco mais de 10% no número de leitões ao nascimento. E o leitão é o produto comercializado, é o produto que você vai vender e gerar renda para a sua granja. E por último, a gente destaca aqui que o grupo mais jovem, o grupo mais leve que entrou na reprodução, saiu também mais cedo da reprodução, principalmente por problemas reprodutivos. Então você teve uma taxa de descarte maior. Então não adianta eu entrar mais cedo, querendo diminuir os dias não produtivos dessa matriz na granja, ou simplesmente por afobação, porque aquela fêmea chegou, e é muito comum quando a fêmea pré-púbere faz o transporte, ela apresenta um cio, e aí você já quer aproveitar naquele afã de aproveitar aquela genética nova que você está introduzindo, e você faz uma cobertura já no primeiro cio. Esse primeiro cio, além dele ser pouco fértil, essa introdução muito cedo na vida reprodutiva pode significar também essa saída mais cedo da vida reprodutiva. E aí você vai ter um custo alto da aquisição dessa matriz e ela não vai gerar talvez nem o pagamento dela própria em número de leitões paridos. Então, concluindo, nós devemos aguardar o momento ideal. Cobrir as marrãs com aproximadamente 135 a 150 kg
Lembrando de estar atento ao manual da linhagem que você está trabalhando. E destaco aqui que a gente está falando aqui de híbridos comerciais, de alto potencial de crescimento. Não adianta a gente estar querendo aqui comparar com animais caipiras, que eles nem no fim da vida estão chegando aqui nesse peso. Então, com idade aproximada entre 210 e 240 dias e com espessura de toucinho entre 16 e 18 milímetros. Isso vai coincidir com o terceiro ou quarto cio. Quando eu iniciei essas aulas, eu falava do segundo ou terceiro cio. Mas como essas leitoas estão entrando na puberdade mais cedo por conta desse alto crescimento das genéticas melhoradas, isso a gente vai ter que aguardar o terceiro ou quarto cio para a gente reunir todas essas características desejadas. E como regra geral, que eu deixo aqui para vocês, é de nunca realizar a cobertura no primeiro cio. Ainda não é o momento adequado. Você vai adiantar a entrada dessa matriz na vida reprodutiva, mas isso pode trazer consequências negativas para ela e nos seus resultados, tendo inclusive um impacto financeiro negativo. Por hoje era só, até a próxima aula.